Vamos contar hoje, então, com a palestra da Aline Mello. É um prazer apresentá-la. Ela é recém-doutora pela PUC do Rio, fez mestrado, doutorado lá, sob a orientação do Silvius Klein, e atualmente faz pós-doc na Universidade Federal do Ceará. É recém-chegada aqui no Nordeste, né? Seja bem-vinda. Temos o prazer de tê-la apresentando a palestra hoje. É especialista em cociclos, expoentes Lyapunov, e vai falar justamente sobre esse tema, né? Mais precisamente a continuidade dos expoentes Lyapunov para cociclos de Markov. Então, Aline, seja bem-vinda e você tem a palavra. Muito obrigada. É uma honra poder dar uma palestra na Dinâmica Retada. E, bom, então, hoje eu vou falar sobre um trabalho em conjunto com o Outside, Marcelo Durães e Silvius Klein. Como você mencionou, vai ser sobre a regularidade dos expoentes Lyapunov, só que no contexto de cociclos de Markov. Tá? Então, antes de falar sobre o resultado, eu gostaria de introduzir, né, os conceitos de ciclo de Markov e relembrar um pouquinho o conceito de expoente Lyapunov. Então, para isso, gostaria de começar falando um pouco sobre o que seriam sistemas dinâmicos determinísticos e estocásticos. E, bom, então, dado um sistema dinâmico XF, onde X é um espaço métrico compacto e F uma transformação contínua de X para X, a gente consegue gerar um sistema dinâmico determinístico através desse par XF. No seguinte sentido, né? O que seria um sistema dinâmico determinístico? No sentido que, se eu tenho um ponto inicial x0, então eu consigo determinar os próximos estados, tá? do sistema. Ou seja, eu coloco que x1 vai ser o primeiro iterado de x0, e depois disso eu posso falar sobre o estado x2, que vai ser o iterado de x1, ou seja, vai ser o segundo iterado de x0, e assim sucessivamente. Então, todos os estados estão bem determinados. Certo. Só que, no nosso caso, a gente está interessado em considerar um sistema dinâmico estocástico. Então, qual que é a diferença de um sistema dinâmico estocástico e um sistema dinâmico determinístico? Bom, então aqui a gente tem um par xk, em que x ainda é um espaço métrico compacto, mas agora a gente vai considerar K como sendo um núcleo de transição contínuo, ou seja, é uma transformação que vai do espaço x para o espaço de probabilidade de x. Então, pego um ponto x aqui e levo em K de x. K de x é uma probabilidade em x. E o que, né, que significa dizer isso, em outras palavras, é que eu tenho um conjunto mensurável E, então, tenho um ponto x, kx de E nada mais é do que a probabilidade de x ir para o conjunto mensurável E. Certo? Ok. Então, qual que é a diferença de estocástico para determinístico? Bom, no determinístico, quando a gente tinha um ponto, o estado inicial x0, a gente conseguia obter todos os próximos estados, né, do x2 em diante. Aqui, no caso do estocástico, se a gente tem um estado inicial x0 igual a x, então o próximo estado x1, ele só é conhecido com certa probabilidade. Não só o x1, como também os outros estados, né, x2, xn, né? E a probabilidade de x1, então, estar no conjunto mensurável E, vai ser justamente a probabilidade de x0 ir para o conjunto mensurável E. Tá? Então, vai ser... Então, ao invés de a gente ter uma coisa bem determinada, a gente está falando sobre o próximo estado no sentido de certa probabilidade. Ok, então, alguns comentários sobre o núcleo de transição, né, contínuo, é o seguinte: se a gente tem um núcleo de transição, então a gente pode falar sobre os iterados do núcleo de transição, certo? O primeiro iterado a gente define de forma recursiva, então a gente define no seguinte sentido: o K1 de X, o K1 vai ser justamente o núcleo de transição K, e o enésimo núcleo de transição vai ser o Kn de X de E, vai ser justamente a média dos iterados anteriores com respeito à medida K de X. Então, em outras palavras, o que significa esse Kn de X de E? Bom, a gente tem o conjunto mensurável E, a gente tem o ponto X, então, Kn de X
de E é a probabilidade de X ele fazer uma transição, ele ir para o espaço E depois de N iterados, tá? No enésimo iterado. Então, essa seria o KN de X de E, é essa probabilidade de X ir para E no iterado E. Ok? Certo. Então, algumas observações são as seguintes. A primeira observação é que os iterados de K também são núcleos de transição. Ok? E a segunda observação é que todo sistema dinâmico determinístico, ele também é um sistema dinâmico estocástico. Então, é claro, né, que se a gente está falando de sistema dinâmico estocástico, então a gente tem que falar sobre núcleos de transição. Então, é claro, é fácil observar que se a gente considerar o núcleo de transição como sendo a transformação que pega um elemento X e leva na medida de probabilidade que dá peso total ao iterado de X com respeito à dinâmica F, então esse núcleo de transição aqui, isso aqui caracteriza o sistema dinâmico determinístico. Tá? Certo. Então, um exemplo clássico de sistema dinâmico estocástico que a gente conhece é o subshift do tipo finito. Então, vou falar um pouco breve sobre o que é esse exemplo. Então, subshift do tipo finito. Finito no que sentido? Que agora o X aqui, nosso espaço, ele vai ser o conjunto com finitos elementos de 1 até D. E aqui a nossa matriz, né, nosso núcleo nesse sentido aqui, vai ser a matriz estocástica P, que vai ser com os elementos IJ. Então, matriz estocástica no sentido que essa matriz P aqui, a gente tem que a soma das linhas, elas dão iguais a 1, e PI, J, todos os elementos da matriz são maiores ou iguais a zero. A gente pode pensar nessa matriz estocástica PIJ como sendo o elemento PIJ como sendo a probabilidade da gente fazer a transição do símbolo I para o símbolo J. Então, por exemplo, a matriz aqui, ela admite elementos que são iguais a zero, certo? Então, significa que aqui nesse contexto, aqui nesse caso, poderia ser que não fosse possível a gente fazer a transição do elemento I para o elemento J, caso P e J fosse igual a zero, tá bom? Tá, e uma outra coisa também que a gente pode definir é uma medida de probabilidade no espaço X, e ela fica definida como se ela fosse um vetor de probabilidade, no sentido, então, que P vai ser igual a P1 até PD, tá? E esses PIs aqui é como se fossem, então, os pesos que a gente está dando no símbolo I, que está indo variando de 1 até D. Em um contexto, né, um conceito que a gente tem nesse caso é de uma medida de probabilidade P, ela ser estacionária com respeito à matriz estocástica Pzão, tá? Esse P grande. E ela é estacionária se ela satisfaz o seguinte: se a gente multiplica, né, esses elementos, esses PIs aqui, pela matriz, os elementos da matriz, e faz o somatório ao longo de I, né, com I variando de 1 até D. Se essa soma for igual a PJ, então a gente diz que a medida de probabilidade ela é estacionária com respeito à matriz estocástica P. E toda matriz estocástica, ela admite medidas estacionárias, certo? Um outro conceito também que a gente tem no substituto tipo finito é o conceito de uma matriz ser aperiódica. Então, a gente diz que uma matriz ela é aperiódica se existe um N grande, tal que todo elemento, né, quando a gente fizer esse produto das matrizes P's, né, N vezes, se todo elemento da matriz ela for estritamente positivo. Em outras palavras, o que a gente tinha aqui? A gente tinha aqui, nesse caso, né, o P e J era maior ou igual a zero. Ou seja, a gente tinha casos em que o I, né, que P e J podia ser zero. Então, a gente tinha casos em que o I podia não fazer essa transição do símbolo I para o J. Nesse caso aqui, quando a gente diz que ela é aperiódica, significa dizer que qualquer símbolo I, no tempo N grande, ele consegue chegar ao símbolo J, tá? Para qualquer I e J variando de 1 até D, tá bom? Então, a gente consegue fazer essa transição de I para o J. E uma observação é que uma matriz ela é aperiódica se somente se existe uma única medida estacionária P, tal que quando a gente toma esses iterados, né, dessa matriz, então P, N de IJ, ele converge para PJ exponencialmente.
Tá, então esse aqui é um conceito, esse é um exemplo de substituto do tipo finito, que é um exemplo de sistema dinâmico estocástico, se a gente considerar aqui P sendo o nosso núcleo aqui, nesse caso. Só que a gente pode pensar no que seria algo mais geral do que esse substituto do tipo finito, né? Que seria o contexto que eu estou mais interessada, que a gente está mais interessado. Então, a gente tenta pensar no que seria um contexto mais geral em relação a isso e o que seria, né? Qual seria a versão desses conceitos de estacionalidade da medida e o que seria o núcleo, né? Se é aperiódico no contexto mais geral. Então, para isso, vamos ver o que seria nesse contexto mais geral. No contexto, então, nesse caso, a gente não vai mais considerar agora X sendo um espaço, né, um conjunto de finitos símbolos. X agora vai ser um espaço métrico compacto. E B vai ser uma sigma-álgebra de Borel de X. E agora a gente vai considerar K, então, um núcleo de transição. Que seria, então, esse K seria a nossa versão das matrizes estocásticas. Tá? E, então, a generalização da matriz estocástica, né? Ok, então a medida agora, nesse contexto, a gente diz que essa medida μ, ela é estacionária com respeito ao núcleo K, se ela é Kx invariante, tá? Porém, em média. Então, em média, então por isso a gente está no negócio da integral, com respeito à medida μ. Certo? E também aqui nesse contexto, o núcleo K, ele admite medidas estacionárias. Certo, então aqui a gente tem o contexto de que seria ela ser estacionária. E agora, o que seria a gente, então, considerar, o que seria o contexto, o núcleo ser aperiódico nesse contexto? Bom, seria dizer que ele é uniformemente ergódico. E a gente diz que o núcleo ele é uniformemente ergódico se, quando eu tomar os iterados pelo núcleo, né, como eu já tinha mencionado, a gente podia falar sobre os iterados do núcleo, se os iterados dele convergem para mim uniformemente em ômega zero. Isso com respeito à variação total e para todo ômega zero. Ok? Certo. Então, agora a gente vai considerar nesse contexto aqui. Então, esse contexto mais geral. E a gente vai falar, então, agora sobre o que seria o shift Markov nesse contexto. Então, um sistema de Markov vai ser uma tripla, sigma K-Mi, onde K é o núcleo de Markov e Mi é a única medida de probabilidade K estacionária. Ela é a única porque, como eu estava falando, né, que Kn convergia para Mi, então, né, pela unicidade do limite, aqui no caso, Mi é a única medida de probabilidade K estacionária. Tá? Bom, então, dado o sistema de Markov sigma K-Mi, a gente pode considerar X sendo espaços das sequências em sigma, Pmi, a medida de Markov em X, com distribuição inicial Mi e o núcleo de transição K. Tá, eu não vou definir aqui o que seria Pmi, mas assim, de maneira explícita, mas a gente pode pensar que a gente tem a medida de Markov no contexto de substituto do tipo finito. Então, a gente pode pensar Pmi como sendo a generalização da medida de Markov naquele contexto. Bom. E a aplicação shift, né, que seria a aplicação de deslocamento, que eu pego a sequência e desloco por uma única unidade. Então, esse sistema aqui, X, com a medida de Markov e a aplicação shift, ele é ergódico. A gente diz que esse sistema é o shift de Markov e ele generaliza o substituto do tipo finito. Ok. Então, eu estou interessada em estudar a parte de cociclos de Markov. Então, o que é um cociclo de Markov? É um cociclo linear que ele está onde a dinâmica na base é dada pelo shift de Markov. Então, se a gente tem uma aplicação, aqui eu escrevi um erro de digitação aqui, que era para ser sigma, cartesiano sigma. Então, se eu tenho um mapa que vai de sigma cartesiano sigma para o espaço das matrizes M por N invertíveis contínuo, esse mapa aqui, ele induz um cociclo linear da seguinte maneira. Aqui, esse F é uma aplicação que vai agora sim do espaço das sequências cartesiano Rn, tá? Para o espaço para esse mesmo espaço. E o que ele faz é pegar uma sequência ômega em x, v, e leva no seguinte. A base do cociclo é dada pela dinâmica do shift Markov
E a fibra é dada pela essa aplicação A aqui, onde A vai estar aplicado justamente nas duas primeiras coordenadas de ômega. Então, em A de ômega 1, ômega 0, tá? E V. E esse cociclo a gente chama de cociclo de Markov, tá? Ok, então F é uma aplicação que vai do espaço de sequência cartesiana Rn para esse mesmo espaço. Então, a gente pode falar sobre os iterados da F, ou seja, eu posso aplicar F várias e várias vezes. E, bom, os iterados, então, da F, a gente define, né? Se a gente fizer isso, a gente consegue mostrar, né? Fazer um cálculo simples, a gente consegue mostrar que a base ela é dada pelo enésimo iterado da sequência ômega com respeito ao shift Markov, e a fibra é dada pelo produto de matrizes, né, de A, pelos produtos de matrizes de A ao longo da órbita do elemento ômega, ok? Certo. Então, a gente tem esses produtos de matrizes aqui, e a gente pode falar, definir, né, pelo teorema ergódico de Kingman, os expoentes de Lyapunov maximais do sistema, que é o seguinte: a gente tem esse produto de matrizes, a gente toma a norma, toma o logaritmo, divide por n e a gente aplica o limite. Esse limite ele existe para quase todo ponto em ômega, quase todo ponto ômega, e ele vai para um número L1, que é chamado de expoente Lyapunov maximal do sistema. Tá? E a gente também pode definir os outros expoentes de Lyapunov, L2 até Ln, desculpa, eles são definidos também de forma similar, mudando, ao invés de considerar aqui a norma dos iterados, a gente considera os outros valores singulares, tá, do sistema. Ok, então, eu tenho meu ciclo de Markov, que eu posso anotar ele como AK, né, porque eu tenho o mapa, né, induz o ciclo, e tem os casos que são as transições, certo? Okay. Aline, só uma pergunta, só por curiosidade. Por que escolher somente os dois primeiras entradas? Isso é padrão ou poderia ser a primeira ou N primeira? Então, essa é uma pergunta interessante, na verdade, que a gente começou a pensar sobre isso depois. E a gente fez a demonstração usando somente duas coordenadas, mas a gente consegue adaptar a demonstração, na verdade, para qualquer número que seja finito, um número finito de coordenadas, tá? Então, A ele tem que depender de um número finito de coordenadas, não precisa ser necessariamente duas. Pode ser N, pode ser 1, 3, 5, enfim. Tá? É interessante. Valeu. Certo. Então, ok. Então, a gente tem os outros expoentes. Então, a gente pode ter o ciclo de Markov, que é o AK. A gente pode pegar esse ciclo de Markov e associar ele, então, aos expoentes de Lyapunov, L1 de AK, ok? E a gente pode pensar sobre essa nova aplicação aqui, então, que eu pego um cociclo e levo o expoente de Lyapunov. Então, é natural a gente se perguntar sobre a regularidade dessa aplicação aqui. Ou seja, é natural se perguntar se os expoentes de Lyapunov eles são funções contínuas com respeito ao sistema. Tá? Existem, tipo assim, vários contextos, né? Existem respostas sobre isso em vários contextos, em contextos de ciclos aleatórios, em contextos de ciclos quase periódicos, mas enfim. No contexto de ciclo de Markov, existe também já o resultado de considerar apenas você fixar o cociclo A e levar na aplicação L1 de A, mas no nosso caso, a gente não quer apenas que fixa o A. A gente quer estudar a continuidade do expoente Lyapunov, mas ao mesmo tempo em que a gente varia o cociclo A, a gente também quer variar o núcleo de transição K. Ok? Então, o objetivo é esse, estudar a continuidade nesse contexto, em que o A e o K estão variando. E, para isso, então, a gente tem que falar um pouco sobre quais são as hipóteses que a gente tem que colocar no sistema, tanto a hipótese na parte com relação à base, com relação à fibra. Com relação à base, eu já mencionei, que é quando K é uniformemente ergódico, então a gente vai pedir que o núcleo de Markov seja uniformemente ergódico. Mas com relação à fibra, então a gente vai pedir que o cociclo ele tenha uma certa irreducibilidade com respeito ao sistema. O que seria dizer irreducibilidade?
Para isso, eu tenho que definir primeiro o conceito de uma seção mensurável ser invariante pelo cociclo. E a gente disse que a seção mensurável ela é a invariante quando acontece o seguinte, quando tem a seção V de ômega n menos 1, ok? E aí eu aplico o meu cociclo A. Então, ele é invariante no sentido de que quando eu aplico o meu cociclo A em V, ele vai cair justamente em V de ômega n. Isso para quase todo ômega, ok? E aqui esqueci de colocar esse Mzinho aqui, mas enfim. Tá. E, ok. Então, a gente diz que o cociclo ele é irredutível com respeito ao sistema de Markov, se não existe seção própria V que seja invariante pelo cociclo. Tá? Então, não existe, então pronto, ele é irredutível. Certo? Certo. Então, o que a gente obteve é o seguinte. Aqui eu vou considerar, a partir de agora, eu vou assumir que A é um cociclo de Markov contínuo e Lipschitz, e que o núcleo de Markov é o núcleo que é Lipschitz uniformemente ergódico. Lembrando que uniformemente ergódico significa dizer que a gente tem que Kn de ômega 0 converge para a medida μ, né, que é estacionária, para todo ômega 0. Tá? E converte de forma uniforme. Ou seja, tá, ok. Então, o que a gente obteve foi o seguinte, se a gente assume a simplicidade do expoente Lyapunov, ou seja, assumindo que o expoente maximal é extremamente maior do que o segundo expoente, e que o cociclo é irredutível, então a gente consegue concluir, a gente consegue obter que a aplicação do expoente Lyapunov, ele é localmente Hölder contínuo. Então, aqui a gente tem algumas considerações que seria interessante mencionar. A primeira é essa, né, que a gente pode, ao invés de... Foi feita a pergunta já, ao invés de considerar somente 2 símbolos, a gente pode escolher qualquer um número, desde que A seja um número fixo, um número finito de símbolos fixados. E a gente pode considerar também um tipo de reducibilidade um pouco mais forte, um pouco mais fraca, desculpa, não precisa ser necessariamente o conceito de reducibilidade que eu mencionei, pode ser algo um pouco mais fraco do que essa reducibilidade. Outra coisa também que a gente pode também pensar sobre os outros expoentes de Lyapunov, né? Ao invés de ser somente o expoente maximal, o que a gente pode falar sobre a aplicação com relação aos outros expoentes, né? Então, AK para LI de AK. Bom, se a gente assume, né? Então, assumindo que o produto exterior, né, do cociclo, ele tem essa reducibilidade, e, além disso, assumir que os expoentes de Lyapunov eles são simples, então a gente também consegue concluir que os outros expoentes de Lyapunov também, a aplicação também é localmente Hölder contínuo. E, ok, Hölder contínuo, localmente Hölder contínuo. Então, a gente tem que falar sobre distância. O que a gente está falando? Qual distância? Qual espaço de cociclos a gente está considerando? Qual é a distância que a gente está considerando, né? Porque é uma coisa local. E, tá, então, gostaria de mencionar isso agora. A primeira coisa, para a gente falar sobre o que é o espaço de cociclos que a gente está considerando, a gente tem que falar sobre algumas medidas. Uma delas, algumas distâncias, né? Uma delas é a distância de Wasserstein, que é uma distância no espaço das probabilidades em sigma. E o que a gente tem é que a gente pode caracterizar a distância de Wasserstein como o supremo das transformações Lipschitz, como o supremo da diferença entre a integral de φ com respeito à medida μ e com respeito à medida n. Tá? Então, μ e n, medida de probabilidade em sigma, a gente faz essa diferença, toma o supremo sobre todas as transformações que são Lipschitz com constante igual a 1. Tá? Ok. E daí, a gente pode agora definir o conjunto dos cociclos de Markov que a gente vai considerar, que quando a gente está falando sobre essa parte localmente Hölder contínuo, qual é o conjunto de ciclos de Markov? Bom, então são o para K, onde A é o cociclo de Markov que é Lipschitz contínuo, e K são os núcleos de Markov que são Lipschitz contínuo na topologia fraca estrela. Então, note que aqui a gente exigia
que a gente toma primeiro o K, ele tem que ser uniformemente ergódico, certo? Mas a gente pode pegar numa vizinhança, os núcleos de Markov na vizinhança do K, eles não precisam necessariamente ser uniformemente ergódicos, eles têm que ser livres contínuos. Então, isso também já é uma parte positiva que não precisa necessariamente ser uniformemente ergódico perto de K, no conjunto dos cociclos de Markov. E a distância que a gente define nesse conjunto é a seguinte: a gente pega a distância entre dois cociclos, é o máximo entre a distância infinita de AB e a distância de Wasserstein de K, e essa nova distância da dW1 entre os núcleos. A distância entre os cociclos eu pego a norma da diferença entre o cociclo A e o cociclo B e tomo o sup. E essa distância aqui, W1, dW1, bem, o que a gente tem aqui, o K de ômega 0 é uma medida de probabilidade e L de ômega 0 é uma medida de probabilidade. Então, eu posso aplicar a distância de Wasserstein. Então, eu pego a distância de Wasserstein entre K de ômega 0 e L de ômega 0 e tomo o supremo com respeito a todo o ômega 0. Espero que não esteja tendo obra aqui no vizinho, espero que não esteja atrapalhando tanto. Bom, mas enfim. Tá tranquilo, não tem tranquilo, né? Todo mundo já passou por isso. Me lembra a pandemia. Mas ok. Bom, para dar saudade da pandemia, né, Ricardo? Né? Para quem está com saudade. Bom, então a gente vai considerar esse conjunto dos cociclos de Markov, tá? Com essa distância. Ok, então voltando para o teorema, eu quero dar uma ideia sobre como a gente fez a demonstração, uma ideia assim geral. O Aline, me permite uma dúvida? Claro. É o seguinte, duas coisas, só para fixar ideias, assim, pelo menos para mim. Então, se a gente estivesse trabalhando com o GL2, então isso aí estaria dizendo que o cociclo fosse hiperbólico, né? Porque você estaria, o expoente maior e menor seriam diferentes. Exato. Só para, assim... E outra coisa, por exemplo, aí você tem essas duas hipóteses, né? Tanto no núcleo como no cociclo. Mas, por exemplo, se você quisesse olhar só a continuidade com respeito ao núcleo ou só a continuidade com respeito ao cociclo, seria importante tanto a hiperbolicidade ou a hipótese 1? O que é que poderia, tipo assim, aqui você está fazendo que roda contínuo, localmente roda contínuo, se você varia, em princípio, o par cociclo e núcleo. Mas se você quisesse, assim, tipo, parcialmente, ou fosse só o cociclo, ou fosse só o núcleo, o que é que você poderia diminuir de hipótese? Agora eu não estou lembrando muito bem, mas eu acho que, pelo que eu lembro um pouco, a gente podia tirar algumas certas hipóteses. Então, por exemplo, fixado o núcleo K, a gente podia tirar, talvez, eu acho que podia tirar a hipótese de Lipschitz aqui. Se eu não me engano, acho que podia tirar isso. Uniformemente ergódico a gente tem que deixar, mas a gente podia tirar essa parte de Lipschitz. Que eu acredito que é uma coisa assim. Só uma coisa, um comentário, Wilton. A hipótese de hiperbolicidade é essencial. Tem um expoente positivo. No caso do expoente zero, tem contra-exemplo de continuidade Holder, que é feito pelo Pedro e acho que um colaborador dele. Ah, legal. Sim, Ok. Beleza, obrigado, Violene. Obrigado, Maurício. Certo. Tá, então, quais são as ideias, né? A ideia da prova para esse teorema? Bom, os ingredientes para a demonstração são os seguintes. Primeiro é a fórmula de Fussenberg, que a gente caracteriza, né? A fórmula de Fussenberg que faz é caracterizar os expoentes de Lyapunov, o expoente maximal, como sendo a integral de um certo observável. Então, a gente utiliza essa caracterização. E com relação às medidas estacionárias, né? Integral de um certo observável com respeito à medida estacionária. Então, a gente entra na segunda parte, que é o ingrediente é entender a regularidade das medidas estacionárias.
E um terceiro ingrediente é entender as propriedades espectrais do operador de Markov associado ao cociclo. Mas que operador de Markov eu estou falando? Né? Porque eu também não dei a definição do que é um operador de Markov. Eu falei o que é um núcleo de Markov. Mas o que seria, então, o que seria as propriedades espectrais desse operador? Bom, então, para isso, eu gostaria de dar um panorama do que a gente tem agora. Então, a gente tem um núcleo de Markov, que então vai do espaço de sigma para o espaço das probabilidades. E eu tenho, então, ômega 0, vai para ômega 1. Se eu for pegar assim, né, essas sequências assim, então, tipo, ômega 1 e para ômega 2 e assim sucessivamente. Esses símbolos, né, esses elementos, eles vão ir um para o outro com respeito à probabilidade, né, com respeito ao número de transição K. Ele que vai me dizer como é que vai sair de ômega 0 para ômega 1 e assim sucessivamente, né, como eu tinha mencionado antes, né, que como é estocástico, a gente só conhece de forma com uma certa probabilidade. Ok, e a gente tem o nosso cociclo, de Markov, que era como? Era F de ômega V, e eu levava para sigma ômega, né? Então, a base era dada pela dinâmica do shift, e a fibra era dada pela aplicação, né, pelo mapa A, aplicado nos duas primeiros coordenadas de ômega e aplicado em V. Ok, então esse ciclo de Markov aqui está em sigma n cartesiano Rn. Ok. Aí agora eu posso considerar o cociclo projetivo, que é o cociclo associado ao ciclo de Markov projetivo. Então, projetivo no seguinte sentido, que vai estar em sigma n cartesiano o espaço projetivo, tá? Então, é o cociclo PF, onde a base ainda vai ser dada pela dinâmica do shift, mas aqui na fibra eu vou tomar a projeção do elemento no espaço projetivo. Ok? E esse cociclo projetivo aqui, ele me gera uma cadeia de Markov. E onde é que está essa cadeia de Markov? Ela vai estar no espaço sigma, produto sigma, cartesiano, P, no espaço projetivo, tá? E o que essa cadeia de Markov faz? Ele gera uma cadeia de Markov e como que ele gera essa cadeia? Então, eu tenho um elemento, ômega 1, ômega 0, V. Esse elemento aqui, ele vai para ômega 2, ômega 1 e A de ômega 1, ômega 0, V, tudo no projetivo, se eu estou esquecendo do projetivo. E mais uma, só para a gente visualizar um pouco melhor aqui. Ômega 3, ômega 2, A de ômega 2, ômega 1, A de ômega 1, ômega 0 e o V, tudo no projetivo também. Tá. Então, eu falei que ele gera essa cadeia de Markov. Por que eu estou falando que gera essa cadeia de Markov? Porque se a gente notar aqui, eu tenho esse elemento aqui, essa parte, essa terceira coordenada aqui, é justamente os iterados do cociclo, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o V, quando a gente faz o primeiro iterado, aqui cai justamente nessa terceira coordenada. Se a gente fizer o segundo iterado do cociclo, a gente vai ver justamente que é justamente aqui. E assim sucessivamente. E outra coisa também que a gente pode observar aqui é que essa segunda parte da cadeia de Markov, ela está muito bem determinada, pela questão anterior, né? Pelo elemento anterior. Então, aqui a gente tinha ômega 1, ômega 0, V. Essa segunda parte aqui, ela só depende de ômega 1, ômega 0 e V.
tanto essa daqui também. Então, ômega 2, ômega 1 aqui também. Ômega 2, ômega 1, ômega 1, ômega 0V. Então, essas duas últimas coordenadas dessa cadeia de Markov estão bem definidas. A única coisa que não está muito bem definida é a primeira, né? Então, aqui tem o ômega 2, que não tinha aqui no anterior, no passado. Então, como é que a gente define, né? Como é que a gente diz quem é justamente o ômega 2? Bom, o ômega 2 ele vai ser escolhido com respeito, né? Ele vai ser escolhido com a probabilidade do núcleo de transição K. Então, aqui a gente tem um novo núcleo, K-, que está fazendo a transição desses elementos aqui, e esse K-, ele tem essa relação, tem uma certa relação com o núcleo inicial K, justamente porque o ômega 2 ele é escolhido com respeito ao núcleo de transição K. Tá? Então, a gente trabalha agora aqui nessa parte da cadeia de Markov, nesse contexto aqui. Então, a gente cai nesse contexto aqui. E associado, mais para frente vou falar o que é operador de Markov, mas todo núcleo de Markov a gente pode associar a um operador de Markov. E aí, associado a ele, a gente consegue associar um operador Q-. Então, quando eu falei das propriedades espectrais de um operador de Markov, é justamente esse Q-, que eu vou falar na frente, que é como é definido esse operador. Ok, então, primeira parte, a fórmula de Furstenberg, né, que eu tinha falado que a gente tinha aqui, que a gente utilizava essa fórmula. Bom, então, se a gente tem um sistema de Markov, a gente pode considerar a aplicação observável contínuo φ, que vai de sigma cartesiano espaços projetivos, e é justamente o logaritmo da norma do cociclo. Então, no caso aqui, eu estou colocando sobre a norma de V, mas o que eu quero dizer é que o logaritmo da norma do cociclo com esses Vs sendo vetores unitários, né? E a gente tem que a fórmula de Furstenberg, no sentido que para todo ômega 0 V, o limite, né, do 1 sobre n log da norma de n ômega vai ser justamente o máximo da integral desse observável contínuo com respeito a todas as medidas que são estacionárias com respeito àquele novo núcleo de Markov que eu defini, K-, né, que tinha um núcleo K e eu defini o núcleo K-, né, que tinha essa relação com K. Então, esse limite aqui é igual ao máximo para quase todo o ômega 0, né? Para quase todo o ômega começando em ômega 0. E, em particular, isso aqui é o quê? Isso aqui é o expoente de Lyapunov, né? Então, em particular, a gente tem que o expoente de Lyapunov, a gente pode escrever ele como o máximo dessas integrais, esse observável aqui. E a parte, né, que a gente interessante assim dizer é que durante a demonstração, a gente consegue mostrar, na verdade, que existe uma única medida estacionária associada ao sistema. Tá? Porque aqui são medidas M estacionárias com respeito a esse novo núcleo de Markov. A gente consegue a unicidade da medida estacionária. Então, se a gente consegue a medida estacionária, a unicidade, né, o máximo vai ser justamente essa integral. Então, a gente consegue concluir, a gente consegue escrever, né, de forma explícita que o expoente maximal é justamente a integral desse observável com respeito à medida estacionária do sistema. Tá. Ok. Então, a gente consegue caracterizar o expoente de Lyapunov. Então, dado o cociclo AK no espaço dos cociclos que a gente estava considerando, a gente pode pegar uma vizinhança em torno desse AK e esses elementos que estão nessa vizinhança, a gente pode escrever, então, o seguinte. A gente quer mostrar que os expoentes, né, a aplicação, ela é localmente holder contínuo. Então, a gente tem que entender, o ideal seria a gente mostrar que isso aqui, então, é menor que C da distância de BL e DT, né? Enfim. Alfa, né? Tá, então a gente queria isso, né? A gente quer conseguir expressar isso. Ok, só que a gente já tem pela fórmula de Furstenberg que a gente consegue escrever, então, o expoente maximal como sendo a integral do observável com respeito ao cociclo, com respeito à medida estacionária com respeito ao cociclo. E também a gente consegue escrever
o do dt, né? Então, aqui é d, t, e aqui é o dt. Nossa, ficou horrível aqui. Vou tentar melhorar. Tá, mas então a gente escreve isso, né? Ok. Tá. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode usar agora a desigualdade triangular. Então, a gente pode escrever, pegar esse aqui. Tá? Mais. Só que, nesses termos que estão aqui no segundo, eu vou considerar... Tá bem, né? A parte da baixa. Tá. Aqui. Agora foi. Tá. Então, aqui vai ser o φ de D, M, B, L. E aqui vai ser o φ de D, M, B, L. Tá? Tá justamente o que tá aqui, só que eu só... Então, eu somei e subtraí esse termo aqui. Tá? Então, aí o que basta considerar agora? Então, basta estudar, já que eu quero limitar essa parte aqui. Por isso, então, é suficiente eu limitar esse termo aqui e esse termo aqui. Né? Agora, considerar esses dois termos. E aqui a gente tem que observar o seguinte, a medida, ela está fixa. Então, o que está variando é justamente a função que é o observável que está associado ao cociclo. E, nesse caso aqui, o que a gente tem é que considerar o seguinte, então, essa aplicação que leva no cociclo para o observável A. E essa aplicação aqui, a gente consegue observar que essa aplicação aqui é localmente podre contínua. Tá? Então, é localmente podre. Ok? Então, isso significa o quê? Que isso aqui é menor ou igual a C da distância do cociclo BD, a alfa. Na verdade, é localmente Lipschitz. Não é localmente Lipschitz. Ok. E isso aqui, na verdade, também é menor ou igual a essa distância aqui, do BLDT. Né? Pela forma como a gente definiu a distância nesse espaço dos cociclos. Então, agora faltaria o quê? Faltaria ver como é que a gente consegue cotar esse segundo termo aqui. Então, isso aqui, a gente observa que o observável está fixado, né, que é com respeito ao cociclo D. O que está variando, então, aqui são as medidas estacionárias, com respeito ao cociclo D e com respeito ao cociclo DT. Então, a gente tem que estudar a regularidade dessa aplicação AK para as medidas estacionárias AK. Então, por isso que eu falei, né? Por isso que eu mencionei que o segundo passo é estudar a regularidade das medidas estacionárias. Ok? Então, seria o suficiente isso. Então, a gente quer essa parte. E, ok, então, para estudar aquela parte da regularidade, ou seja, para estudar como que a regularidade dessa aplicação aqui, o que eu vou utilizar vai ser o operador de Markov, como eu tinha mencionado, né, que a gente pode definir o operador de Markov associado ao núcleo de transição K-. E ele é definido da seguinte maneira: eu pego as funções contínuas e defino como a integral a média dessas funções contínuas com respeito à medida de probabilidade de K ômega 1. E aqui eu tinha aquelas medidas, aquelas núcleos de transições K-, isso aqui faz sentido falar que corresponde ao núcleo de transição K-, porque a gente tinha esses elementos aqui quando a gente fazia as transições K-. Então, é simplesmente a integral de psi com relação àquelas cadeias de Markov, né, que foi gerado pelo cociclo projetivo. E o que a gente tem é que a gente assumia aquelas mesmas hipóteses de que o cociclo é Lipschitz contínuo e que o núcleo ele é uniformemente ergódico Lipschitz. E se a gente assumir a simplicidade dos expoentes e a reduzibilidade do cociclo, então a gente consegue, em certa maneira, dizer
que o núcleo, que o operador de Markov, em um certo sentido, ele converge para as medidas estacionárias, para a medida estacionária do cociclo de Markov. Então, aqui que a gente consegue, inclusive, concluir que, na verdade, a medida é a única medida estacionária associada. Ok, então, converge no certo sentido de que quando eu aplico o observável psi, que qualquer mapa psi que seja alpha-holder nesse espaço, então o Qn barra de psi vai convergir para a integral de psi com respeito à medida estacionária do cociclo. Ok? Então, a gente tem isso. Então, a gente tem o seguinte, que a gente consegue mostrar, na verdade, que AK, ele, quando eu pego essa aplicação AK e levo nos operadores de Markov, isso aqui é localmente holder. E pelo anterior, né, eu consigo mostrar, no certo sentido, entre aspas, que Qn converge para as medidas estacionárias, né, no certo sentido. Então, juntando, né, todas essas informações, a gente consegue, na verdade, mostrar que a aplicação que vai de AK para as medidas estacionárias aqui, ela é localmente holder. Que é o que eu queria, que era o que precisava para conseguir concluir que as medidas, né, para conseguir concluir a segunda parte daquele termo que eu tinha lá dos expoentes de Lyapunov. Ok? Tá, então, falar um pouquinho brevemente sobre essa parte aqui, já que a gente tem um pouquinho mais de tempo, de como é que é a ideia da prova para que esses QNs barras aqui, eles convergem para medida, né? Ou seja, como que é a demonstração dessa proposição aqui, né? Que é os QNs barras convergem para as medidas estacionárias do sistema, tá bom? Ok, então, para isso, a ideia é o seguinte. Bom, só relembrando, né? Nos contextos que a gente tem, que se a gente tem os expoentes, aqui eu vou assumir só o contexto que em R2, tá? Que fica mais fácil de visualizar. Então, vamos considerar aqui M igual a 2. E só relembrando, né? Se a gente tem que o expoente maximal é simples, então existe, né, um espaço invariante pelo ciclo, tal que o limite de 1 sobre N log da norma aplicada em V, ele vai para L1 se V está em R2 menos a parte estável. E L2 se o V está na parte estável, né, no subespaço S de X. Ok. Só que a gente tem uma outra versão do teorema, que seria uma filtração de Kiefer, que o que a gente tem aqui é que, para quase a diferença, né, dos Eledetes para o Kiefer é que existe S de X, tal que para quase todo X isso aqui acontece. Aqui na filtração de Kiefer é que existe esse espaço que é invariante, tal que para todo V que está em R2 menos esse espaço, então o limite vai para o expoente maximal quase todo ponto. Então tem essa pequena sutileza aqui, né? Que era antes, era o quase todo ponto, aqui não, aqui o quase todo ponto vem no final. E para todo V que está no espaço é S de X, então o limite vai para o segundo expoente, para L2, para quase todo ponto. Tá? Isso aqui é no contexto em que a gente está falando de cociclos aleatórios. Okay? Então, ao invés de considerar chifre de Markov, isso aqui seria o contexto do... Bom, isso aqui seria a filtração de Kiefer no contexto de... no contexto de cociclos aleatórios, a gente não tem esse X aqui. Mas, então, isso aqui seria a versão da filtração de Kiefer. No nosso caso, a gente tem uma filtração de Kiefer com respeito ao ciclo de Markov.
Então, no seguinte sentido, que agora a gente tem para todo ômega 0 em sigma. Então, agora já não é para todo ômega, para toda a sequência ômega. A gente só basta pegar que são os ômegas que começam com o elemento ômega 0. Então, aqui é para tudo, quase todo ômega, que começa em ômega 0. Então, a filtração de Kiefer, o que nos diz é que para todo ômega 0 em sigma, vai existir um subespaço que é invariante, que depende só de ômega 0, tal que para todo V em R2 menos esse espaço invariante, vai para L1 para quase todo ômega que começa com ômega 0. Ou, né, também para todo V que está aqui, nesse espaço, ele vai para L2 para quase todo ômega que começa em ômega 0. Ok, só que esse espaço aqui, ele é invariante. Então, a gente utiliza essa filtração de Kiefer no seguinte sentido. A gente tem a reduzibilidade do nosso sistema, né, que implica que não existe seção própria invariante, né, que a gente tinha falado, não existe seção que seja própria invariante no sistema, no nosso contexto. Então, se a gente está considerando que não existe seção própria, então, isso, né, usando a filtração de Kiefer, consequentemente vai implicar que a filtração é trivial. Porque aqui, né, a gente está separando isso, né? Então, a gente tem essa questão que isso aqui seria invariante. Então, consequentemente, a filtração tem que ser trivial. Então, consequentemente, a gente vai ter que ir para o expoente maximal para quase todo ponto. Tá? Mas ainda, então, o corolário, já assumindo já que a filtração ele vai ser... como a filtração vai ser trivial, a gente consegue concluir, na verdade, então, que o limite de das médias, desse logaritmo, né, do observável que a gente tinha, ele vai para o expoente maximal. Quando eu falo PK, esse P ômega 0 aqui, na verdade, são as medidas de probabilidade, que eu tinha aquelas medidas de Markov, né, PMI. Então, aqui significa que Mi é a medida que dá peso em ômega 0. E o corolário que a gente tem é que essa média, né, o limite dessa média aqui vai para o expoente maximal e é com convergência uniforme em ômega 0 e V. É ômega 0 e V. E aí, mais ainda, né? Já que a gente tem esse corolário, essa convergência uniforme, ela vai implicar que o cociclo PL, numa vizinhança do espaço de cociclos de AK, a gente consegue concluir que o operador de Markov associado, né, aquele Q barra, esse Q barra aqui, ele vai admitir, né, ele contrai uma seminorma. Então, a gente consegue mostrar, então, essa parte de propriedade espectral, a gente consegue ter uma parte de propriedade espectral desse operador de Markov, e esse argumento espectral, a gente consegue concluir a prova de que o operador de Markov vai convergir para as medidas estacionárias, né, nesse sentido, que era o que a gente estava querendo a princípio. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Aline, pela apresentação. E queria abrir para perguntas, comentários. Se tiver algo, o André levantou a mão, pode falar. Pô, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Acho que minha câmera não está funcionando, né? Então, gostei muito, assim, já baixei o pré-print aqui, quando você estava falando. Eu estou fazendo pós-doc aqui na Unicamp, e eu com o São Martin e o professor Christian, a gente está trabalhando em problemas muito parecidos, assustadoramente parecidos. Assim. Interessante. A gente está pensando tá trabalhando com continuidade do expoente de EPO9 também. Uhum. E aí, nessa direção, até para dar uma luz quando eu for ler o pré-print de vocês, que eu vou começar hoje, daqui a pouco, assim, passei para eles também, esbarra muito num problema muito parecido com o problema que o Viana veio atacando, né? Não sei se vocês leram o artigo dele com o Buckner Neto, de 2015, ele fala a continuidade do expoente de EPO9 das matrizes aleatórias para GL2, né? E aí, GL3, a gente está tentando reatacar esse problema com outras técnicas. Se funcionar, a gente bota no archive
fala com vocês, alguma coisa assim. Eu acho que dá para usar essa... Se a técnica que a gente está atacando estiver correta, dá para aplicar aqui também. Mas eu queria tentar entender qual que é a diferença... Porque, pelo que eu entendi, você demonstrou a continuidade holder para GLM no geral, né? No GL2 ali. Se tem... Eu sei que vocês estão trabalhando com ciclos diferentes e tal, mas você tem alguma visão geral do porquê que técnicas parecidas não se aplicam para o caso do Viana? Ou essa pergunta é muito aberta, assim? Deu para entender o que eu quero dizer? Deu. A grande diferença central aqui, o que está acontecendo que não rola fazer a mesma coisa lá? Não sei. Qual que eram as hipóteses mesmo lá? Era... O que ele muda lá é que ele coloca uma hipótese... Aí, ele coloca a hipótese de que os suportes das medidas têm uma Exato. está convergindo. Só que aí você usou a métrica de Wasserstein, isso já garante a convergência do suporte, né? Não sei dizer. Na verdade, a gente usou a métrica de Wasserstein mais pela questão que gera a topologia frac-estrela. Sim, sim. Por isso que isso foi nesse sentido ideal. Uhum. Então, uma metrização da topologia frac-estrela, né? Mas só que você não está pegando toda... Quando você está restringindo a métrica de Wasserstein, você não está pegando todas as medidas de probabilidade, né? Você está se restringindo ao espaço de Wasserstein, que está exato. O número de medidas ali, né? Senão aquela distância podia ser infinita, aquela é uma semimétrica, né? Se você está olhando em todo mundo. Então, você já está restringindo o espaço que você está olhando. Talvez dê para retirar alguma hipótese olhando o fato como você está usando essa métrica de Wasserstein, olhando o fato de que isso implica convergência de suporte. Eu não sei se no W1 implica, no W2 eu tenho certeza que implica, mas no W1 eu acho que também implica. Eu não sei, mas é uma boa pergunta. Interessante pensar sobre. Fazer um comentário, André. A principal diferença é que o resultado do Carlos e do Marcelo, eles provam continuidade sem módulo de continuidade. Verdade. Holder, não, eles não sabem se é holder, não é nada. E eles, justamente, a parte, com essas condições aqui que ela tem no teorema, na verdade, a continuidade só sai bem fácil. O caso difícil deles é justamente o caso degenerado, quando não tem a irreducibilidade, não é? Esse que é o caso bem difícil para eles provar continuidade. Então, nesse caso aqui, você está com um caso mais restrito de matrizes, mas prova mais coisa, continuidade holder. No outro caso, eles provam só continuidade, mas no caso mais geral, não? Então, tem duas diferenças aí no resultado e na hipótese, na verdade. Entendi. E você falou que tirando uma das hipóteses, você tinha comentado que tinha contra-exemplo, né? Você sabe se o contra-exemplo também é nesse caso de que o suporte das medidas não converge? Não, o contra-exemplo é de continuidade holder. Acho que o pessoal tira a irreducibilidade e talvez a primeira também. Mas é que no caso degenerado, ou seja, se, por exemplo, você começa com matrizes que são todas diagonais, ele vai ser com um ponto de continuidade pelo resultado do Carlos e do Marcelo, mas ele não é holder contínuo. O módulo de continuidade é menos que holder. O resultado do Pedro e não lembro quem era o outro autor, que eles mostrou um exemplo desse tipo. E aí essa irredutibilidade tira o caso não diagonal ali, que tem as medidas estacionárias múltiplas. Isso, exatamente. O problema é sempre a unicidade via estacionária. Tá bom. Obrigado, hein? Alguém mais tem perguntas? Eu também tenho uma pergunta, não sei se é muito besta, mas, Aline, eu queria saber se faz sentido eu perguntar sobre a diferenciabilidade nesse tipo de situação, ou o teu domínio não tem como, em geral, não tem estrutura diferenciável? Aqui eu estou falando, você está falando do cociclo? Do expoente.
se é diferenciável. Bom, eu não sei aqui, porque a princípio o cociclo nosso é o cociclo linear, né? A gente não está considerando o cociclo diferenciável aqui, necessariamente. Não sei. Se sigma, enfim, se o X, o conjunto talvez fosse uma variedade, não sei se e o A fosse o cociclo. A e K diferenciáveis, R ser infinito, que seja. Sim, alguma coisa assim. Não sei, eu não pensei sobre isso. Talvez pensar ao invés, talvez o A não ser contínuo, somente contínuo, né? Tem que pensar sobre a diferenciabilidade do A, o A ser diferenciável também. Nesse sentido aí, eu acho que você vai precisar olhar para... Porque você vai ter que olhar para uma diferenciabilidade no espaço das medidas de probabilidade ali, né? Então, talvez restringindo para os espaços de Wasserstein, usando a estrutura de espaço de comprimento, dê para falar de algo sobre isso, assim, mas vai cair, tipo, é um espaço de dimensão infinita, a diferenciabilidade vai passar por derivada de Frechet, se a gente está tentando entender essa estrutura, essa possível estrutura suave aí, né? Mas até em algum certo sentido, os expoentes de Lyapunov, eles são derivadas do momento, né? Dos momentos de Lyapunov também, assim, mas não é trivial olhar para a estrutura de diferenciabilidade dessas coisas, não, né? Não sei se... Certo. Tem um resultado, Ricardo, de tipo, no caso de Bernoulli, o sea, quando tem uma quantidade finita de probabilidades, o expoente depende analiticamente do vetor de probabilidades. Mas fora disso, Pérez, coisa mais, o estado do Pérez, mas fora disso, casos mais gerais, realmente não sei a estrutura potencial do expoente. Certo. Tá, ok, obrigado. Bom, alguém mais tem perguntas aí, comentários? Então, vamos agradecer mais uma vez a Aline.